Olha, toda empresa que dá certo tem um segredo, sabia? Um mapa. É isso mesmo, um plano estratégico que a guia por qualquer mar, por mais desconhecido que seja. E aqui vamos aprender juntos a desenhar esse mapa, a transformar as ideias que ficam na cabeça num plano de ação bem claro para qualquer tipo de negócio. E a primeira coisa, a pergunta mais fundamental de todas é: para onde a sua empresa está indo? Parece simples, né? Mas sem uma resposta bem clara para isso, olha, qualquer caminho serve. E a gente sabe que qualquer caminho raramente leva para o sucesso. Então, esse é o ponto de partida de toda grande jornada. Essa citação do Sebrae resume tudo, né? Um bom planejamento é como uma carta náutica guiando um navio em mar aberto. É perfeito. Pensa só, a empresa é o navio e o mercado, bom, é esse mar aberto, cheio de oportunidades, mas também de desafios. O plano estratégico não é uma âncora que prende, muito pelo contrário. Ele é um mapa e a bússola que garantem que essa navegação tenha um propósito, uma direção. Ok, então toda jornada precisa de um destino, certo? Um norte, uma estrela guia. Para uma empresa, essa estrela é o seu propósito, é a sua identidade, a razão de existir. É isso que a gente precisa encontrar primeiro. E esse propósito se divide em 3 partes que são essenciais. A missão é a nossa bússola, é o porquê da empresa existir hoje. A visão já é o nosso telescópio, sabe? Aponta lá para o futuro, para onde a gente quer chegar. E os valores? Bom, os valores são o leme do navio. É o como a gente vai navegar. São as crenças que guiam cada decisão, cada manobra. Beleza, destino definido. Mas agora é hora de entender o que está acontecendo ao nosso redor. Não adianta só saber para onde ir, a gente precisa conhecer o mar, os ventos, as correntes, enfim, mapear o terreno dessa jornada. E aqui tem um ponto-chave: separar o que a gente pode controlar do que não pode. O macroambiente, que é o externo, são as ondas, os ventos do mercado, sabe? Política, economia, são as oportunidades e ameaças que vêm de fora. Já o microambiente é o nosso próprio navio, nossos recursos, nossos pontos fortes e também os fracos. A estratégia de verdade nasce justamente aí, no cruzamento dessas duas análises. Certo. Agora vamos ver como transformar toda essa análise em objetivos práticos. As metas, elas funcionam como uma cascata, uma coisa levando a outra. A meta de resultado é o grande o quê? Por exemplo, aumentar o faturamento. Para chegar lá, a gente define uma meta de desempenho, tipo captar mais alunos. E por fim, as metas de processo detalham as ações do dia a dia, como investir em campanhas. Viu como uma coisa se conecta com a outra? Bom, e de que adianta ter uma estratégia incrível no papel se ela não sai de lá, né? Não vale nada. Então, o próximo passo é exatamente esse: traduzir esse mapa grandão em tarefas do dia a dia para toda a tripulação. E esse planejamento, ele acontece em 3 níveis, e o segredo é que eles precisam estar totalmente alinhados. Lá no topo tem o estratégico, que define o destino final. Depois vem o tático, que cria os mapas para cada área. E na base, o operacional, que é a equipe em ação, no dia a dia, executando as tarefas que fazem o navio andar para frente. Olha só esse exemplo de como isso funciona na prática. O objetivo geral é aumentar o faturamento em 80%. Esse objetivo grandão se transforma em missões super claras para cada departamento. O marketing precisa vender online. A galera de operações tem que adaptar a logística para entregar. O RH precisa treinar o time para esse atendimento. E o financeiro, bom, ele libera o investimento. É a estratégia saindo do papel e virando realidade. Ok, plano em ação. A partir daqui, a gestão vira a arte de manter o navio navegando direitinho, de forma saudável, eficiente, cuidando de todas as partes essenciais no dia a dia da operação. E a primeira função que é vital é a saúde financeira. Afinal, né, sem combustível o navio para. Mas não é só ter o tanque cheio. É preciso gerenciar os recursos com inteligência. Ficar de olho no fluxo de caixa, nos ativos, passivos. É como se a gente estivesse verificando os medidores lá na sala de máquinas, sabe? Garantindo não só que tem combustível, mas que ele está sendo usado do jeito mais eficiente possível. Depois, o marketing. Aquele ditado "quem não é visto não é lembrado" é a mais pura verdade. O marketing é como se fosse o farol do navio, sinalizando a presença e o valor dele para os portos certos. Não é só fazer barulho, entende? É sobre guiar os clientes ideais até a empresa, encantando essa galera e construindo relacionamentos que vão impulsionar o negócio. E, claro, não podemos esquecer da tripulação. Uma equipe bem treinada, motivada, que trabalha num ambiente legal. Esse é o verdadeiro motor do navio. Não adianta ter o melhor mapa do mundo se a tripulação não sabe, ou pior,
não quer remar. Então, investir em treinamento, em reconhecimento, em bem-estar, isso não é custo, é um investimento direto na velocidade e na segurança da jornada toda. E, por fim, um ponto crucial. Entender que o planejamento não é uma coisa que a gente faz uma vez e pronto, acabou. O mar muda, os ventos mudam, a estratégia precisa ser um ciclo, um processo contínuo de aprendizado e adaptação. É sobre ajustar as velas do navio para aproveitar as novas condições. E esse ciclo é a pura essência da gestão eficiente. Primeiro, a gente planeja a rota. Depois, executa as manobras. E o mais importante, reavalia os resultados para ver se o navio continua no caminho certo. É um loop constante. Planejar, fazer, checar. E começar de novo. E como que a gente faz essa reavaliação? Com indicadores. Pensa neles como os instrumentos no painel de controle do navio. São os números que mostram de forma bem objetiva se as estratégias estão funcionando ou não. Bons indicadores são claros, dá para medir e são importantes para o objetivo. Sem eles, é como navegar num escuro, totalmente às cegas. E para amarrar tudo isso, para que tudo funcione de verdade, o papel da liderança é fundamental. É o capitão do navio que tem que garantir que toda a tripulação conheça o destino, entenda o mapa e, claro, compartilhe dos mesmos valores. Quando todo mundo está remando na mesma direção, o potencial de sucesso é imensamente maior. Então, para a gente fechar, fica a pergunta final para todo mundo pensar. E aí, o mapa da sua empresa, a sua carta náutica, ela está clara, está bem definida e, principalmente, está atualizada para navegar nos mares de hoje? Porque a jornada do sucesso, essa nunca para, e ela exige um mapa sempre à mão.